Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, com a divulgação dos dados para o primeiro trimestre desse ano, de inflação, emprego e, hoje, da produção industrial, nós vamos aproveitar esse espaço aqui do podcast para fazer uma reflexão preliminar sobre como está indo a economia brasileira nestes primeiros meses do ano. Eu vou começar aqui pela PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que fornece aí dados sobre emprego, salários, etc. A PNAD é do primeiro trimestre, a PNAD de março, né, é, ela mostrou uma taxa de desocupação, uma pequena alta, mas a gente aqui no grupo de conjuntura, como existe uma sazonalidade muito grande nessa informação, a gente faz um ajuste sazonal, e quando a gente faz esse ajuste sazonal, o que a gente percebe é que a taxa de desemprego tem estado relativamente estável, com pequenas variações de um mês para o outro, desde julho do ano passado. E tem estado em torno de uma média, com ajuste, de 5,6%, né? Que por acaso também é essa última taxa do mês de março. Isso aí, essa situação é compatível com o que vem ocorrendo na economia no segundo, também em todo o segundo semestre de 2025, quando a economia cresceu muito pouco, ou quase nada. É, o emprego, com ajuste sazonal, também cresceu pouquinho, acompanhando o baixo crescimento da economia. E como a força de trabalho, que é a população voltada para o mercado de trabalho, também com ajuste sazonal, desculpa, essa não. A força de trabalho vem crescendo muito pouco por razões demográficas que a gente tem discutido aqui nesse podcast por diversas vezes. Então, o resultado é que a taxa de desemprego vem ficando estável no nível que que a nossa percepção indica que é muito próxima do que a gente poderia chamar de pleno emprego. E refletindo esse mercado de trabalho aquecido, os salários reais vêm aumentando bastante. Por exemplo, o rendimento, pela PNAD, o rendimento real habitual de todos os trabalhos cresceu 5,5% nos últimos 12 meses. 5,5% real, portanto, acima da inflação. E muito acima da produtividade do trabalho, que está praticamente estagnada. A massa salarial, que é o salário médio multiplicado pelo número de trabalhadores, né, que dá uma ideia da renda de todos, né, proveniente de salários, cresceu 7,1% nos últimos 12 meses. O que, aliás, deveria ter provocado, né, um boom espetacular de consumo, que, na verdade, não aconteceu. É, Possivelmente, isso é um fato que tem sido muito discutido na imprensa, pelos analistas, possivelmente uma explicação importante é o aumento do endividamento das famílias e o aumento da participação dos gastos com o serviço da dívida em relação à renda familiar. Aí sobra menos renda dos salários para o consumo, né? Bom, eu estava falando do segundo semestre de 2025, mas agora no primeiro trimestre de 2026, janeiro, março, as projeções ainda são projeções preliminares, vem apontando uma retomada da economia. Os dados do comércio e do setor serviço ainda não estão completos para o primeiro trimestre, mas o IBGE divulgou hoje o resultado da produção industrial de março, então para a indústria a gente já tem o primeiro trimestre completo. Bom, o que diz esse número de março divulgado hoje pelo IBGE? O dado
mensal, aqui é uma observação importante fazer, ele nunca é um dado bom de se analisar, porque tem muitos fatores acidentais que afetam esse dado. Só para dar uma ideia para vocês, ao divulgar os dados de hoje, o IBGE destacou que a indústria cresceu 4,3% em março, contra igual mês do ano passado. Aí, mais adiante, se mostra que o crescimento em março, comparado com o mês anterior, fevereiro, com ajuste sazonal, foi de míseros 0,1%. Então a gente fica perplexo com isso, né? O leitor que não é um especialista nessas coisas, afinal está crescendo muito ou não está crescendo nada? O que está acontecendo de fato com o desempenho da indústria? Nós que trabalhamos com conjuntura há muito tempo, a gente sempre está analisando esses dados, a gente prefere sempre comparar, usar médias trimestrais, porque aí as acidentalidades se diluem. Por exemplo, se você for pegar a indústria desse ano, esse dado de 4,3%, esse crescimento todo em relação ao igual mês do ano passado, o que acontece? No carnaval, o carnaval caiu em fevereiro, enquanto em março, em 2025 ele caiu em março. Então março desse ano tem muito mais dias úteis do que março do ano passado. Isso distorce o dado. E coisas desse tipo, muitos outros fatores desse tipo aleatórios, assim, né, acabam afetando o dado mensal. Quando a gente faz a média trimestral, isso tudo se dilui e a gente tem uma percepção melhor, mais acurada do que está acontecendo. Usando, então, esse procedimento, o que a gente vê é que a produção da indústria cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2026, comparado com o trimestre anterior, ou seja, o último trimestre de 2025. Isso é um crescimento forte para uma indústria que vinha tendo um comportamento muito débil. Quer dizer, esse 1,4%, se a gente fosse anualizar, ou seja, se essa taxa se repete durante 4 trimestres, dá um crescimento anual de 5,7%. É muito, né? Um crescimento forte. Isso aí, então, poxa, então nós estamos vendo aí um crescimento muito forte, mas devagar com o andor, porque o santo é de barro. O crescimento industrial no primeiro trimestre do ano foi muito concentrado em alguns poucos setores. Quase 2/3 das atividades tiveram taxas de crescimento negativa. E mais, se tomarmos apenas a extrativa mineral, que é basicamente petróleo e minério de ferro, né? E mais a produção de derivados de petróleo, gasolina, diesel, óleo combustível, etc., a contribuição deste segmento para o crescimento da indústria geral foi de 96%, ou seja, praticamente explica a totalidade do crescimento da indústria geral. E se a gente somar a indústria automobilística, que foi outro setor que teve um crescimento forte nesse primeiro trimestre, foi algo até bastante comentado, né? E a gente deve pensar se isso vai continuar acontecendo ou não quando a gente for analisar o comportamento no ano. Mas a indústria automobilística deu uma contribuição de 26% para essa taxa. Então, se a gente soma 96% da estatística com 26% da indústria, isso mais do que explica o crescimento. Como assim? A explicação é que os demais setores somados deram uma contribuição negativa para o crescimento industrial. Isso tudo tem a ver com essa concentração que eu me referi. E uma questão importante a destacar aqui é que tanto a indústria extrativa quanto a automobilística elas têm altíssima produtividade do trabalho quando comparado ao restante da economia. E isso ajuda a produzir crescimento sem uma grande pressão adicional sobre um mercado de trabalho que já está muito aquecido. Eu vou dar aqui só um exemplo
e colocando em números aproximados, arredondados, né? Porque o que interessa aqui é a ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia da importância disso aí. Eu preciso de 100 trabalhadores no Brasil para gerar 12 milhões de reais por ano na economia como um todo. Mas na indústria extrativa, mineral, petróleo, minério de ferro, para produzir esses mesmos 12 milhões de reais, em vez de 100 trabalhadores, eu preciso de apenas 4. Então, olha a diferença, a discrepância gigantesca. Então, quando aumenta a produção da indústria extrativa, a necessidade de trabalhadores é muito menor do que se estivesse aumentando a produção em outros setores, no setor de serviços, no comércio, etc, etc. Então, isso aí ajuda um pouco digamos assim, a tornar esse crescimento aqui um pouco maior da indústria compatível com a situação do mercado de trabalho. Mais à frente, nesse mês, quando saírem os dados do comércio, do setor serviços para o mês de março, etc., a gente vai voltar aqui a analisar o nível de atividades, aí tendo uma visão mais completa e até podendo fazer projeções para o ano. Tá? Hoje eu fico por aqui com esses dados, com essa discussão que eu fiz aqui, e passo para o Ulisses e para a Margarida para fazerem comentários de outros aspectos do quadro atual, e em particular da política econômica. Eu passaria aqui primeiro para o Lixa, né? Obrigado, Francisco Eduardo. Tá? Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a política monetária. Semana passada teve a reunião do Copom e que decidiu a redução da taxa de juros Selic, tá? 0,25 pontos percentuais, tá? Então, ela se encontra neste momento em a taxa de juros Selic 14,5% ao ano. Nós comentamos essa decisão a semana passada nas nossas reuniões e destacamos que seria interessante analisar o que ia ser comentado na ata, ou seja, apresentado na ata do dia 5 de maio, não? Anteontem, terça-feira. Então, eu gostaria de fazer esses comentários da ata do dia 5 de maio. Tá? Nessa ata, acho que o Copom manteve o tom cauteloso e condicional que já tinha apresentado no comunicado que ele deu na quarta-feira passada. Eh, não há uma sinalização clara na ata de qual vai ser o ritmo e o tamanho dos próximos ajustes, tá? Ou seja, existe uma intenção, um propósito determinado de não dar nenhuma sinalização do que vai acontecer na próxima reunião que vai acontecer, acho que dia 18 e 19 de junho deste ano. De qualquer forma, o Banco Central destaca que se mantém um pouco preocupado pela desancoragem das expectativas, não? A expectativa de inflação para este ano, se a gente olha para o Boletim Focus, é de 4,9% e para o ano que vem, 2027, de 4%. Tá? Ainda, como a gente comentou também na semana passada, no cenário de referência do Banco Central, eh, as expectativas de inflação são de 4,6% para este ano e 3,5% para o ano que vem. Um pouco menores, ou seja, as expectativas do Banco Central no cenário de referência são menores do que a gente tem no Boletim Focus, mas de qualquer forma, para este ano está acima do teto, do limite superior, não, da banda estabelecida. Não? Só falar que o Banco Central está esperando 4,6 nesse cenário de referência. Por outro lado, ele também destaca na ata o, o fato de que eles estão combatendo os efeitos de segunda ordem do choque do petróleo, não? Que está afetando um conjunto grande de bens e serviços aqui na economia brasileira. Ou seja, os preços estão subindo ao longo da cadeia produtiva
e a política monetária, um dos objetivos é que esses aumentos de preços não sejam tão grandes ou reduzir esses efeitos, tá? Então, por um lado, então, não se procura não ter nenhuma sinalização para a próxima reunião do Copom, se mostra uma certa preocupação com a desancoragem das expectativas. Ele também destaca outros aspectos, não? Na área de atividade econômica, diz que há uma moderação gradual, tá? Existem riscos de aceleração do nível de atividade e outros de redução, tanto doméstico, redução do nível de atividade, tanto esses riscos podem ser de origem doméstico como internacional. Por outro lado, destaca um mercado de trabalho resiliente, tá? E também destaca, como é óbvio, a aceleração da taxa de inflação que tem acontecido nos últimos meses, tá? Tanto quando a gente olha para a inflação cheia, quanto quando a gente analisa componentes subjacentes da inflação, tá? Um ponto que eu gostaria de destacar, que está na ata, é que ele enfatiza mais uma vez a necessidade de ter uma maior disciplina fiscal, ou seja, tem uma cobrança de disciplina fiscal, tá? Ou seja, ele destaca de que está sendo necessária uma maior harmonia entre a política fiscal e monetária, tá? Ou seja, temos uma política, como já temos destacado muitas vezes, não? Tem uma política monetária que o Banco Central diz que está no terreno contracionista, de uma política fiscal que está tendo, neste momento, um certo impulso fiscal positivo. Tá? Então, vai um na contramão da outra. Na ata do Copom, diz explicitamente que esse comportamento da política fiscal está aumentando a taxa de juros neutra e, digamos, complicando o trabalho do Banco Central. Tá? É, só para sintetizar, não? Se eu tivesse que tratar um pouco o tom, não? Ou seja, de qualificar de alguma forma o tom do Banco Central, eu diria que o tom é um pouco dovish, mas moderado, tá? Por que que eu acho que é dovish? Ou seja, porque que é um pouco mais frouxo? Porque, de alguma forma, como ele não analisa uma mudança no balanço de riscos da inflação, não? Ele diz que continua simétrica, ele está, de alguma forma, sugerindo que vai continuar o ciclo de redução da taxa de juros. Tá? Então, o que a gente deveria esperar para as próximas reuniões, alguma redução da taxa de juros. Nesse sentido, me parece esse que é o tom mais dovish, porque ele não tratou desse tema delicado que é o balanço dos riscos. Mas, por outro lado, ele já destaca que, se acontecer essa redução dos juros, ele será mais lenta, a redução será mais lenta e dependerá muito mais dos dados. Tá? Ou seja, parece indicar, tudo parece indicar de que continuará reduzindo a taxa de inflação, a taxa de juros, desculpe, mas ficará em um patamar um pouco mais elevado. Tá? Provavelmente, como a gente comentou na semana passada, podemos pensar um piso mais próximo de 14% que de 13%, não? É claro que isso vai depender dos dados. De qualquer forma, o Banco Central destaca a elevada incerteza, tanto geopolítica, quanto fiscal, quanto na área de expectativas. Tá? E o último ponto que eu gostaria de destacar, que é uma preocupação que está na ata e que não tem sido tão comentada, acho que pelos analistas, é que o Banco Central existe um grande temor em reduzir o nível de atividade, tá? Ou seja, ele coloca entre os riscos que existem é um risco de redução do nível de atividade, tá? Que a gente não vê tanto nos analistas, não? Ou seja, em princípio, a gente vê nas expectativas de nível de atividade um tom, claro que mais moderado, uma taxa de crescimento mais moderada que do ano passado, mas, em geral, ele tem um viés altista, não aqui que a gente vê.
E o Banco Central não destaca isso, não? Tá? Pode ser que isso esteja associado ao ciclo eleitoral, obviamente, não? Ou seja, é um temor grande de provocar redução do nível de atividade, tá? Um tema que ele não destaca é o problema da estabilidade financeira, não? Os problemas de endividamento das famílias, tá? Esse é um tema que o Banco Central, por enquanto, não tem colocado como um dos destaques, tá? E que um pouco nos debates tem acontecido, tá? Então, são esses temas centrais que eu gostaria de destacar, não? Colocar isso como um gancho para a professora Margarida, elaborar um pouco melhor o tema. Então, pelo que a gente aí, né, pôde colher até o momento aí da nossa mensagem, né, de um lado, o nível de atividade econômica está se apresentando melhor do que inicialmente esperado, logo no início do ano, né? E nós temos aí uma política monetária que ainda está no terreno contracionista, não é isso, Luiz? Embora a Selic esteja se reduzindo, ela ainda está acima, a Selic real ex ante, né? Descontando aí a inflação projetada, ela ainda está acima daquela taxa de juros real neutra da economia, que é uma taxa estimada, mas que serve como um parâmetro aí para conduzir a política monetária, né? Bom, agora vamos dar uma olhada no mix de política econômica, considerando também, além da política monetária, a política fiscal, né? E, então, de um lado, uma política monetária ainda no terreno contracionista e cheia, permeada, segundo o Lixa colocou, dessas incertezas todas por conta de um ambiente com muita incerteza, a nível internacional e a nível doméstico. Como é que está a política fiscal nisso, né? Nós temos aí uma regra definida, um conjunto de regras definidas no novo arcabouço fiscal, mas elas não dão conta para a gente avaliar a política fiscal hoje, porque a gente tem uma série de medidas extra-regras que estão aí e que se convertem, sim, em impulso à demanda agregada, em impulso fiscal. Então, para a gente olhar o nível de atividade, fazer assim, projeções para o ano, a gente tem que incluir essas medidas, porque todas elas são muito fortes, né? Então, eu vou aqui enumerar as mais importantes que já foram anunciadas, muitas delas, inclusive, foram recentemente anunciadas, a partir de abril. Então, elas ainda não aparecem fortalecendo o nível de atividade econômica, que já foi muito bom no primeiro trimestre, segundo a nossa avaliação. Tá? Então, eu queria começar aqui, não em ordem de importância, mas aqui eu fiz um apanhado das principais. O programa Brasil Soberano 2, ele foi lançado em abril. Lá no ano passado, o governo lançou o programa Soberano 1, que era um programa destinado a dar crédito para financiar capital de giro e compra de máquinas e equipamentos para exportadores que tinham sido afetados pelo tarifaço de Trump. Então, em abril desse ano, esse Programa Brasil Soberano, ampliou para 20 bilhões de reais o uso de recursos para continuar a financiar exportadores afetados pelo tarifaço Trump. Então, isso é uma medida, né? Uma segunda medida também, que não está no fiscal, no orçamento, mas que, enfim, é um impulso fiscal, é o programa Move Brasil, voltado para a renovação de frota de caminhões e ônibus. E esse programa, ele foi turbinado em 21,2 bilhões de reais, né? Através do uso de fundos, né? E aí com aval de outros fundos para poder impulsionar crédito para essa compra e com juros subsidiados, um crédito subsidiado. Um terceiro, uma medida aí, são 2 bilhões de reais para crédito a microempreendedores individuais e empresas de pequeno e médio porte. Todas elas foram em abril. A antiga ampliação e de isenção da faixa de imposto de renda, que foi no ano passado promulgada, né? Mas esse ano ela já está valendo. Então, aí nós tem algumas estimativas que vão de entre 30 a 40 bilhões de reais que ficarão na mão de famílias, de pessoas que ganham até 5 mil reais. Então, isso também é gasto, né? Mais gasto. Bom, o programa Desenrola 2, vamos falar um pouquinho desse programa.
em que medida ele é um impulso fiscal, né? Primeiro, eu queria colocar aqui uns pontos do programa, né? Que a gente ainda não falou dele, ele foi implementado essa semana. É um programa que tem aí uma estimativa, né, de uma eventual renegociação de dívidas no valor de 100 bilhões de reais, o que é muita coisa, e deve atingir a 30 milhões de brasileiros, o que também é muita coisa. O público-alvo desse programa é pessoas que ganham até 5 salários mínimos ao mês, que dá 8 mil e pouquinhos reais, né? Então, essas pessoas que estiverem com dívidas em atraso, mas dívidas não é qualquer dívida, são dívidas relativas a crédito direto ao consumidor, cheque especial e crédito atuativo. São exatamente as modalidades de crédito mais caras, porque elas não têm garantia de quem está tomando o empréstimo. Então, as taxas de juros dessas modalidades de créditos variam de 10% a 15% ao mês. Ou seja, a gente está aí na faixa de taxas de juros ao ano entre 400% e 500%, né? Para esse público que está com dívidas em atraso entre 90 dias até 2 anos, há uma possibilidade de renegociação com os bancos. Onde é que entram os bancos nessa história? E vamos armar todo o cenário, né? Os bancos já estavam, são obrigados, por normas do Banco Central, a provisionar recursos para devedores duvidosos quando você tem esse tipo de crédito em atraso. Então, eles já estavam provisionando. Então, ali era uma perda total desse crédito que eles forneceram. Entre a perda total e uma perda menor, né? Algo que eles recuperem que seja positivo, superior a zero, é óbvio que eles preferem renegociar e ter alguma coisa em troca. Então, o governo renegociou com os bancos o seguinte: os juros dessa dívida passará para no máximo a 1,99% ao mês. Isso dá 27% de juros ao ano num contexto de inflação de 5%. Então, é um juro muito elevado. Não tão elevado comparando com o juro anterior, mas é extremamente elevado. E considerando o que eu vou dizer agora, essa nova renegociação de dívida, ela está integralmente garantida pela União, através do Fundo Garantidor de Operações. Então, o risco para o banco nessa renegociação é zero. Tá? Então, é por isso que os bancos aderiram a essa renegociação de dívidas. Inicialmente eu não estava entendendo, mas aí veio a explicação. O que eu chamo atenção para essa renegociação, né? É claro, o consumidor, a família brasileira, ela está se desenrolando, em certo sentido, o programa diz isso, né? Está se livrando de um crédito que era impagável, de uma dívida impagável. Mas o problema está em usar o FGTS para isso. Cada pessoa pode usar até 20% do valor do fundo para quitar parte ou a integralidade da dívida. Acontece que o fundo de garantia ele foi criado lá atrás, que ele é um patrimônio do trabalhador, para socorrer o trabalhador em eventuais necessidades desse trabalhador. Ele terá sido demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar o fundo. Ele se aposentou, ele tem direito a uma poupança que ele fez a vida inteira. E no fundo, esse FGTS está indo parar na mão dos bancos. Então, isso é muito questionável sob o meu ponto de vista, né? A segunda questão aí é que esse programa, nós já tivemos em 2024 o programa Desenrola 1, que era de menor dimensão. Esse programa Desenrola 2, de maior dimensão, envolve mais brasileiros, mais dívidas, né? No fundo, é um estímulo a quê? A gente tem um nome disso para isso em economia, o moral hazard. É um estímulo a eventuais não novos pagamentos, a novas inadimplências. Porque eu já vi que o governo fez isso comigo uma vez, já fez isso comigo outra vez, eu espero que o governo continue a olhar para mim e a fazer isso. Um desenrola 3, um desenrola 4, um desenrola 5. Então, isso pode sim estimular esse tipo de comportamento na sociedade brasileira. Isso é muito perigoso, porque vai contra aquela noção de educação financeira, etc. e tal, que todo cidadão, toda pessoa tem minimamente ter, né? Então, esses são os pontos mais críticos que eu considero do programa. Mas o fato é que o programa, ao renegociar dívidas, né, e permitir novas dívidas, ele é um eventual potencial aí, né, de aumento para o consumo. Então, é um estímulo também à demanda agregada, né?
continuando aí os programas que foram implementados. A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, usando 20 bilhões de reais do pré-sal, tá? O programa Reforma para Moradias, o aumento do auxílio gás, do número de beneficiários do programa, o aumento da tarifa social de energia elétrica, tá? E o Propag, porque o Propag, que já foi implementado desde o ano passado, é um programa de renegociação de dívidas de estados com a União. Na medida em que essas dívidas foram e estão sendo renegociadas, né, em condições mais favoráveis para os estados, isso também amplia o caixa dos estados e se traduz num eventual impulso fiscal, né? E por último, eu queria destacar aqui uma coisa que é um pano de fundo, é uma coisa geral. O governo tem usado e abusado da ampliação de uso de fundos com garantias públicas para turbinar o crédito subsidiado. Isso tem sido especialmente importante para incrementar os desembolsos do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Então, aí a gente pode ter um impulso que a gente hoje ainda não consegue medir o potencial disso tudo, porque é um potencial de crédito que você está gerando na economia, com garantias da União, né, que pode ter aí um impacto sobre a demanda agregada enorme, né? Então, tudo isso, há analistas, inclusive, que já estão aí projetando que a soma desses estímulos fiscais todos vai bater 700 bilhões de reais num ano, né? É algo extraordinário. Então, por essas questões todas que eu estou colocando aqui, eu acho que a gente, para analisar o nível de atividade econômica, a gente tem que considerar, em termos fiscais, esse conceito maior de política fiscal, incluindo ali coisas que vão muito além do que está no orçamento e do que está nas regras fiscais, tá? Agora, então, por último, para finalizar, nós estamos tipicamente tendo nesse ano um mix de política econômica extremamente ruim. Por quê? É uma política que obriga a uns juros altos, porque você tem um fiscal muito expansionista. Então, isso penaliza toda a sociedade, eleva demais o custo da política monetária, né, no momento em que tem aí um Banco Central tentando botar o pé no freio, né, por conta de todos esses efeitos inflacionários decorrentes da guerra e por conta também do aquecimento do nível de atividade econômica, né, acima da sua capacidade produtiva plena. Então, era isso que eu queria colocar. Bom, e com isso ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.